Muito bem, estamos iniciando aqui pela Rádio Nova FM a temporada de podcasts, videocasts aqui na produtora e também na emissora. Hoje estamos estreando oficialmente a temporada, tivemos outros podcasts, videocasts como experiência e hoje nós estamos recebendo aqui o vereador Paulinho Martins, mais conhecido por Paulinho Motos. Uma boa noite, vereador. Boa noite, obrigado a todos da Nova FM, uma alegria estar aqui, podendo participar e mandar um abraço aí para toda a equipe, né, que sempre está lá nos acompanhando na câmara, enfim, todas as reportagens, eventos, né, que tem, vocês sempre estão lá presentes. Muito bem, iniciando aí, quem é o vereador Paulinho Motos? Como que você entrou na política? Boa pergunta. Bom, eu sou tatuiano, né, nascido e criado aqui, minha família, minha mãe com meu pai vieram de Torre de Pedra, né, e bem próximo. Próximo daqui, uma cidade bem pequenininha, mas quando mudou para cá, daí eu sou o caçula de 6 irmãos e eu e minha irmã, que é antes de mim, né, nascemos aqui em Tatuí mesmo. Então, nasci em 1981, nasci e cresci aqui em Tatuí. E aí, meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos e meio, aproximadamente, assassinado com... uns falam 50 facadas, outros falam 100, eu não sei. Eu sei que ele foi assassinado com a faca, né, na época. E eu cresci, assim, sem pai, né? Mas sem referência de um pai, né? Vou dizer assim. Certo. Mas minha mãe foi uma base muito... Fez os dois papéis. Muito boa para mim, né? Então eu fui o último a ir embora de casa, né? E até hoje eu visito ela todos os dias, né? Então tomo café com ela, almoço com ela, enfim. Mas aí a minha trajetória foi de... meu irmão, que é... Na sequência aí da escala, ele é o quarto irmão, né? Ele se envolveu com drogas, com assalto, com uma série de situações aí que foi para FEBEM, na época, né? Que era FEBEM, não era Fundação Casa, era FEBEM. Várias vezes preso. A última vez que ele ficou preso, ele ficou 21 anos preso. Então, nossa. Numa boa parte da minha infância, era visitando meu irmão nas cadeias, né? Então... Tudo isso, eu estou falando tudo isso para me chegar, por que eu entrei na política, né? Tudo isso me fez ver muita coisa, né? Então, o meu irmão usuário de drogas, enfim, um monte de coisas erradas. E aquilo ali foi um exemplo para mim, para eu não entrar, né? Para não fazer... Para não fazer... Mesmo trajeto. Porque a minha mãe, eu vi o tanto que a minha mãe sofria, né? Coitada, trabalhava a semana inteira, juntava o dinheirinho para no dia de ir lá visitar ele, fazer uma comida que ele gostava, levar o que estava precisando, né? Então, isso aí me chamou a atenção porque para eu não ir para o mesmo caminho. E minha mãe conta que uma das últimas vezes que ele foi preso, uma juíza falou assim, ó, cuida desse aí, você tem mais filho? Ah, tem um menor. Então, cuida desse para não ir no mesmo caminho desse aqui e tal. Então, minha mãe sempre procurou colocar no projeto social, né, para estar envolvido em alguma coisa. Aprender alguma coisa boa. Isso, então participei de alguns projetos. Na época era Projeto Alfa, que não existe mais, né? Cuidava de mais de 400 crianças com várias atividades esportivas, educacionais. E hoje é o Projeto Ayrton Senna, mas na época chamava Projeto Alfa, né? Então, e ali eu fui... né, aprendendo e saindo do caminho que o meu irmão foi, né? Então, eu nunca usei droga, nada assim, porque via toda aquela situação dele, chegava totalmente ruim. E aí, quando... esse ano vai fazer 15 anos que eu faço um trabalho de internação com dependentes químicos, né? Ah, você passou a cuidar, então. Exatamente. Por ver aquilo que o meu irmão fazia, eu comecei a entender, a estudar um pouco desse assunto, né? Fiz alguns cursos. E aí eu comecei a tentar ajudar através da igreja, né? Que eu sou evangélico, sou da Igreja Adoração e Avivamento, e aí pela igreja a gente recebe muito esses casos, né? Geralmente a pessoa vai na igreja, meu filho tá assim, meu irmão tá assim. E aí eu comecei a buscar contatos. Criando uma rede de apoio. Então hoje eu tenho muitos contatos.
de pessoas que a gente ajuda tanto financeiramente, como com cesta básica, com encaminhamento nessas comunidades terapêuticas ou clínicas, e as famílias sempre nos procuram para isso. Então, a princípio, eu foquei nisso aí para entrar na política. Trabalho social. O trabalho social, porque eu pensei, se eu estiver lá, eu acho que eu consigo, né, mais acesso, mais caminho. Mais recursos. E aí, em 2012, foi a primeira vez que eu saí. Eu tive 654 votos, não fui eleito, eu fiquei segundo suplente. Mas não tive a oportunidade de assumir, né? Na ocasião, então, eu assumi um conselho chamado COMAD, né? Que ainda tem. E aí começamos a fazer diversas palestras, reuniões, que é o Conselho Municipal Antidrogas, né? Então, a gente começou a fazer esse trabalho de divulgar mais a prevenção, né? Com algumas cartilhas que eu ganhei do Conselho Parlamentar Federal também, que fazia parte. Então, a gente começou a divulgar essas cartilhas. Uma cartilha Sou Feliz Sem Drogas, e outra cartilha é contra a pedofilia, para orientar os pais, né? A como identificar, né? Esse assunto. Então, foi aí que eu comecei. E aí, em 2016, eu entrei novamente. E minha votação subiu, mas por causa daquela questão, né, do coeficiente, eu tive 810 votos. E o primeiro ficou com 812 e 822, por 10 votos. Na verdade, era 11 votos, porque se empatasse, ele era mais velho, ele entrava. Então, eu não entrei por 11 votos. Aí, em 2020, eu não ia sair. E aí, depois de conversar com o meu pastor, de orar, né? Aí, decidimos sair, a gente teve 1.006 votos. Aí, fomos eleitos. Foi subindo na caminhada. Foi subindo. 1.006 votos. Eu fui o 7º mais votado. E agora, reeleito agora, né, em 2024. Você está no segundo mandato. Segundo mandato. 2024, né, a gente foi reeleito com 1.222 votos. E o trabalho de internação, assim, independente da política, a gente já fazia, né? Então, continua fazendo. Hoje mesmo a gente encaminhou 2, né, que pediu ajuda. Quer dizer, você está no segundo mandato, quer dizer que está um vereador mais maduro agora. Sim, ainda sim. Mais, né? Hoje a gente faz parte da base do governo do prefeito Miguel. Eu sou líder na Câmara, né, e sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né, que é uma das principais comissões hoje que avalia todos os projetos, né, quando sai da Procuradoria da Câmara para dar sequência. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o vereador Paulinho Martins, mais conhecido por vereador Paulinho Motos, no nosso podcast aqui na Rádio Nova FM. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já, dando sequência a esse bate-papo, e vamos falar aí da liderança sua no Executivo e liderança do prefeito, também das necessidades do município e avaliação do Executivo aí frente a mais este mandato. Um instante só que a gente volta. Muito bem, estamos hoje aqui recebendo a visita do vereador Paulinho Martins, Paulinho Motos, em nossos estúdios e participando dessa temporada de podcast, videocast, aqui pela Nova FM de Tatuí. Vereador, bom, no primeiro bloco você contou um pouco da tua trajetória, da tua vida profissional e empresarial. Hoje você é líder do prefeito na Câmara de Vereadores. Como é que está sendo essa experiência? Porque ali você tem que trabalhar em sintonia com o Executivo, né? Para mim, eu já fui na outra gestão, né, a gestão mais antiga, eu não era a base do prefeito, eu era a oposição, né? E por que hoje a gente é base do prefeito Miguel e eu fui escolhido por eles como para ser o líder do governo? Porque é uma gestão mais transparente, né? Então, a gente participa das reuniões, principalmente as reuniões de secretários. Então, a gente consegue entender tudo que está acontecendo, o que vai acontecer,
ter as direções do que o que a cidade está, né, avançando, enfim, ou o que está lutando para acontecer. Então, precisa. Então é uma gestão mais transparente, né? Eu desconheço que em outra gestão chamava-se os vereadores para participar da reunião de secretários, né? Então, eu acho que é um diferencial do governo do prefeito Miguel. Então, a gente sai de lá com muita informação, com muita bagagem, coisa que você nem imaginava, né, que está acontecendo. Você participa da reunião, você está sabendo o que está acontecendo, né? Tanto das coisas boas quanto das dificuldades. Então, aí você tem argumentos, né, para falar, para levar até a população. E eu sempre falo de vocês aqui da Nova FM, que leva a verdade para a população, né? Não distorcida, né? É aquilo que realmente está acontecendo. Então, para mim está sendo uma experiência muito boa, né? De poder estar contribuindo com a população, né? O prefeito Miguel foi reeleito, teve um primeiro mandato e foi reeleito. Como é que você está vendo essa segunda gestão dele? Ele está conseguindo desenvolver os projetos, as ideias, aquilo que ele imaginou no plano de governo? Na gestão passada, que foi um período, né, que ele assumiu vamos dizer assim, um resto de mandato, né, uma parte do mandato da ex-prefeita que faleceu, muita coisa já estava acontecendo, né? Então, não dava muito para aplicar coisas que da ideia dele, né, do plano de governo dele. Mas mesmo assim aconteceu muita coisa boa, né? Vou citar duas aqui assim que é bem falada. É a Casa do Câncer em Jaú, que atende as pessoas que vão lá. Tem algumas que vai todos os dias, algumas 3 vezes por semana. Fazer os procedimentos, os atendimentos lá em Jaú, que é a Casa do Câncer. E a pessoa ficava na rua, né? Não tinha dinheiro, muitos não tinham dinheiro para comer, não tinha difícil. Nem para água, né? Porque, enfim, é uma doença que ataca não só a saúde física, mas emocional e financeira também. Então, ele teve uma ideia de alugar uma casa, né? E ali ter café da manhã, almoço, café da tarde, para quem vai dormir lá, janta. Então, tem governanta, tem cozinheira, a casa é monitorada, tem internet, tem local para o motorista descansar, porque é uma viagem longa. Então, assim, isso não estava no plano de governo da antiga gestão, e ele criou no restinho dessa gestão que ele assumiu. Diante disso, apareceu mais casos, né? E aí as pessoas tinham, por exemplo, descobria que estava com câncer, tinha que ir em 10, 12, 15 lugares. Um lugar para pegar fralda, um lugar para pegar o suplemento, um lugar para pegar a receita, um lugar para marcar a viagem, a consulta, não sei o quê. Então, teve essa ideia de alugar uma casa central e centralizar esses serviços. Porque muitas vezes a pessoa está com dificuldade até financeira para ficar andando para lá e para cá, né? Ou debilitada fisicamente. Então, essa casa hoje faz tudo. É uma referência. Uma referência. Então, a pessoa vai lá, as meninas vão atender, vai entender o caso. Precisa marcar uma consulta. As meninas vão ligar lá para Jaú, vai marcar a consulta. Precisa marcar a van para ir. As meninas ligam, marcam a van. Suplemento tem lá, pega nesse local. Precisa de fralda, um medicamento. Se não me falha a memória, 2 vezes por semana tem um médico lá para dar receita, para trocar receita, enfim. Fazem um trabalho com turbantes, trabalho com perucas, né, para quem, né, perde o cabelo, às vezes no tratamento, eles emprestam a peruca para a pessoa. É um trabalho fantástico. Assim. Então, 2 coisas que não estavam quando ele assumiu no cronograma dele, e foi feito, né? Fora outras coisas aí, reforma, né? Muita coisa. Eu acompanhei bastante, logo que eu cheguei aqui, muito curioso, jornalista das antigas. Eu passei a andar em alguns bairros da cidade. Então eu percebi creches, escolinhas infantis. Creches novas, reformas de creches. UBS. O UBS que atende a partir das 7 da noite até 7 da manhã, como, vamos dizer assim,
não é um pronto-socorro, mas um primeiro atendimento, né? Uma demanda espontânea, como muitas vezes eles falam, que até às 6 da tarde é um postinho de saúde. E à noite, né? O bairro Santa Rita, por exemplo, é um exemplo disso. Depois das 6 da noite não tinha nada, a pessoa tem que vir aqui na UPA, né? Que é no centro. Paulinho, o prefeito Miguel, vocês que estão aí no front, vocês imaginavam que Tatuí ia crescer tanto, novos residenciais, novos bairros? E o IBGE traz um número, mas na realidade sempre é 10, 20% a mais daquilo que o IBGE coloca. Exato. A gente sabe disso, porque existe aquela população flutuante. Vocês imaginavam que Tatuí ia crescer tanto assim? Então, eu sinceramente não. O que acontece é que o prefeito Miguel ele tem uma equipe hoje, né? É que as decisões são tomadas sempre em colegiado, né? Nunca sozinho, né? Então tem os técnicos, tem pessoas de carreira, tem pessoas de confiança dele. E aí isso acaba atraindo e trazendo mais segurança para os empresários, para aqueles que vão, né, querem investir na nossa cidade, como muitos empreendimentos. Aí inaugurou na semana passada uma fase da BRZ, né, dos prédios da BRZ, mas tem outros empreendimentos chegando, né, como lá os ramos, né, com a Elenco, com a Moura Empreendimentos, Moura Leite, né, empreendimento. Então, muitos sendo atraídos pela transparência de como é feito. Ele tem mais certeza do investimento. Do investimento. E tem um detalhe, é sempre colocado na mesa as contrapartidas, né, que eu até falei num vídeo que eu fiz outro dia, que por muitas vezes você não sabia. Pode ser até que tinha, mas a gente não via, né, em outras gestões, como a gente está vendo agora. Exemplo, essa é a ponte nova do Lírio ali, de carga pesada. Enorme, né? Acho que mais de 15 milhões de contrapartida da BRZ, da Elenco, né? Principalmente a BRZ, com novo acesso, né? Que vai para o Jardim Lírio, que tira os caminhões mais pesados da cidade, né? Da marginalzinha aqui do Ribeirão Manduca, e vai sair lá no Rodoanel, e que em breve, se Deus quiser, a gente está lutando para que saia a nova entrada lá, né? Perto do... A necessidade, né, desse viaduto. Desse viaduto lá perto da Guardia, né? Então ali vai sair uma nova entrada, também uma outra avenida, que vai sair aqui perto do SESI. Então, nós vamos ficar com mais entradas na cidade. Tatuí vai crescer também para aquele lado. Porque cresceu muito para a região sul. É uma área bastante plana ali, inclusive. Né? Sim, é um lugar bom, né? E essa, respondendo a sua pergunta, de fato, é essa transparência da gestão, né? Não só do prefeito Miguel, mas da equipe dele que tem atraído as pessoas. Muitas empresas, né? Tá chegando, né? Pequenas empresas. Você concorda e a administração entende que Tatuí não pode ser pensada somente para 4 anos, que é necessário planejar Tatuí para 10, 20, 30 anos? O prefeito Miguel sempre fala isso nas suas falas, né? Que a gente está aqui de passagem, né? Então, mas a gente tem que deixar as coisas sempre organizadas para as próximas gerações, né? Então, ele tem feito um trabalho pensando nisso. Esses dias eu fiz um vídeo no Ribeirão Manduca, que há muitos e muitos anos tem problema quando chove, né? E agora está fazendo lá um trabalho nas cabeceiras das pontes, com uns falam bolsa creto, outros falam colcha creto, mas enfim, é uma bolsa que eles enchem de concreto, que depois ela vira uma pedra lá, é coisa fantástica. Quem né, puder passar ali, por exemplo, na ponte aqui do SESI, na outra ponte ali, do Paulista, vai ver o grande trabalho que está sendo feito ali, pensando no futuro, né? Não pensando para agora. Eu tenho uma última questão aqui para a gente sair para o intervalinho. Como é que vocês têm lidado com as críticas da oposição? A gente tem acompanhado isso na Câmara de Vereadores. Parece-me que cada sessão tem uma crítica para a administração. Como é que vocês lidam com isso? Eu sempre tranquilo, porque quando eles falam, né, a versão deles, eu sempre procuro trazer a verdade, né? Então, a gente tem sempre as respostas para eles baseado na verdade do que realmente está acontecendo, né? Então, quando você... Acho que até você perguntou como é que está, né? Como que você prevê, né? O prefeito Miguel herdou
dívidas milionárias, né? Os precatórios. Os precatórios aí que está chegando até o momento em 92 milhões, né? De um orçamento que é mais uns 600 milhões. Não chega a 700 milhões por ano. É por ano, né? Então, pense na sua casa, né? Tirando esse dinheiro, poderia fazer muita coisa. Muita coisa, então. E é uma dívida que é obrigado a pagar, né? O juiz determina e dá um prazo para pagar. São coisas aí de 10 anos, de 12 anos, enfim. Muitos anos atrás, mas está caindo na conta agora da gestão do prefeito Miguel, coisa que nunca passou de 3 dígitos, né? Então, nunca se passou de 1 milhão esses precatórios. Era 200 mil, 300 mil. Agora estamos falando em 92 milhões. É muito dinheiro. Se não me falha a memória, daqui para esse ano, até o ano que vem, já tem 23 milhões que tem que pagar. Então, tem um prazo e aí vai caindo. Às vezes cai no mês, um mês para o outro, vai caindo e é obrigado a pagar. Então, a oposição faz o papel dela, né, de cobrar, enfim, né, de coisa, e a gente traz a versão da verdade, né, essas dívidas herdadas, de coisas que muitas vezes não consegue fazer devido a isso aí. Você imagine 92 milhões aí sendo aplicado em mais asfalto, em mais creche, enfim, na saúde, principalmente, que a nossa saúde aqui, aliás, todo lugar a saúde é um problema que é quase impossível de resolver tudo, né? Mas mesmo assim a saúde aqui tem andado com muitos exames, com muita coisa acontecendo e a gente corre atrás daí das emendas para repor essas coisas aí. Tá bom, nós vamos para o intervalo e a gente volta falando sobre essas emendas, sobre esse apoio do executivo lá fora. Um instante só que a gente volta. Muito bem, recebendo hoje aqui em nosso estúdio, no estúdio da Nova FM de Tatuí, o vereador Paulinho Martins, conhecido como vereador Paulinho Motos, nesse bate-papo sobre tudo, né? Muito bem, saímos do bloco anterior falando sobre emendas parlamentares. Até eu fiz um comentário aqui no programa, foi em uma data anterior, justamente sobre isso, sobre o papel do vereador. Tem muito vereador que passa o mandato todo aqui na cidade e não vai na busca de recursos e só passa a criticar o executivo. Eu defendo que o vereador tem que sair da cidade, tem que ir a São Paulo, tem que ir a Brasília, buscar esses recursos também, porque ele foi eleito para trabalhar pelo povo. Não adianta falar, eu vou fiscalizar, nós estamos aqui gravar o vídeo, estou fiscalizando o prefeito, fiscalizando as obras, mas está indo lá fora buscar recursos? Como é que o prefeito tem se virado com isso? Os vereadores da base estão indo atrás, estão indo buscar recursos, mesmo os da oposição têm essa obrigação de trazer esses recursos. É verdade. Eu vou falar por mim, né? Alguns vereadores da base têm buscado recursos. A gente já conseguiu, por exemplo, eu vou citar a Maria Lúcia Ambre, que é aqui vizinha nossa de Sorocaba, que nunca conseguiu trazer recursos para a cidade porque outras gestões não deixavam ela entrar aqui. Nossa. Porque tinha aquela coisa curral que depois alguém vai sair, enfim. Não deixava. E hoje ela já mandou mais de 3 milhões e meio para a cidade. Várias emendas para a saúde. Recentemente ela mandou emenda para castração de cães e gatos, vacinação. Ela mandou emenda também para uma parte do Parque Linear do Ribeirão Manduca, que é a iluminação, aquelas calçadas. Na Praça Mário Costa, aquela pista de caminhada com iluminação, emenda dela também. Agora ela mandou R$500 mil para Casa do Câncer de Jaú e para o Núcleo de Apoio ao Câncer. E mandou também... já está indicado uma praça do Jardim América e São Conrado, R$250 mil para pôr iluminação, banco, enfim, fazer calçadas, passarela. Quer dizer, vai humanizar. É um lugar que não tem, praças, né? Então não tem um lugar que é uma praça, mas não tem praça nenhuma. No croquis está uma praça, mas não tem nada. Então a gente vai. Então, ela é uma das grandes parceiras da cidade. Outro dia recebemos a visita de um deputado, aqui o deputado Edson, né?
Sim, o Edson Giriboni. Edson Giriboni. Já mandou também, no meu mandato passado, ele é um dos padrinhos do nosso carro que a gente tem, que atende morador de rua, consultório de rua. Ele, na época eu pedi para ele enviou agora não lembro se é 130 ou 150 mil reais, e aí comprou-se um carro e adaptou, ele virou um consultório, né, um projeto meu, mas quem enviou o recurso foi o Giriboni. Queria até mandar um abraço para ele, agradecer, porque foi até próximo da reeleição lá dele, né, que ele mandou esse recurso. E hoje a gente tem um carro que chama consultório de rua, atende os moradores, vai nas periferias também para atender a população. Quer dizer, dá resultado se correr atrás. Né? Eu consegui um carro para o Recanto Betel, por exemplo, que atende quase 100 crianças, com o deputado Rogério Nogueira, na época mandou 110 mil reais. Já consegui com o Cezinha de Madureira, que é um deputado da Igreja Assembleia de Deus também, mandou na época 150 mil reais para fazer castração de cães e gatos também. Então, se correr atrás, dá certo. Simone Marqueto, uma grande parceira federal. Também, né? Federal, ela já... De Itapetininga. Ela já mandou... Ela que é uma das madrinhas do Núcleo de Apoio ao Câncer. Para iniciar, ela mandou R$500 mil. Esse ano, ela já destinou mais R$500 mil para atender também o núcleo, comprar suplemento, essas coisas, fralda, né? Enfim, para manter essa casa aberta, né? Então, essas pessoas são grandes parceiros da cidade. E além disso, tem as interlocuções que eles fazem, né? A Simone mesmo é uma grande madrinha da cidade que trouxe emendas para a ponte do Jardim Lírio, a antiga ponte, né? Para reformas. O desassoreamento do Ribeirão Manduca foi a interlocução dela. As casinhas populares que, né, já está aprovada, está em fase aí acho que de licitação agora, para as pessoas que moravam na beira do rio, que foram retiradas, recebem um aluguel social e, posteriormente, quando a casa estiver pronta, eles vão ganhar. Muitos vão ganhar a casa sem pagar nada, né? Então, verdade. Quer dizer, pagando os precatórios, a obrigação judicial, a única saída que o executivo tem é correr atrás dessas emendas com seus vereadores para fazer alguma coisa durante a gestão, né? E aí também entra nessa parte aí, o prefeito sempre fala isso, que com toda essa crise aí, economizar ao máximo, né? Então eles têm tentado ajustar, né, as contas e minimizar o máximo que pode para deixar tudo em ordem, não atrasar pagamento de funcionário, nada, né? A gente não vai falar disso, né? Então, sempre está tudo em ordem, está pagando, são, né? Mais de 4 mil funcionários. Mais de 4 mil funcionários, Então, é uma máquina talvez a maior empresa, né? A maior empresa que joga recursos na cidade. Acho que a maior empresa da cidade que paga é a prefeitura hoje, né? Então... Paulinho, para fechar aqui, o que você considera ou quais sejam as maiores necessidades, o que o prefeito tem que focar nisso até o final da gestão dele? Eu acho que hoje, toda cidade hoje preza muito pela saúde e pela educação. Né? A nossa educação é uma das melhores da região, né? Considerada uma das melhores da região. E a nossa saúde também, muitas pessoas não sabem, mas, por exemplo, Tatuí, ela cedia uma micro-região de Sorocaba. Então, Tatuí é referência para várias cidades ao entorno dela, né? Eu vou citar algumas aqui, por exemplo, Capela do Alto, Cesário Lange, Boituva, Cerquilho, muitas pessoas vêm para cá, né? Porangaba, você pega essas cidadezinhas menores, Iperó, muitos serviços as pessoas vêm fazer aqui na nossa cidade. Então, principalmente com a Santa Casa, né, que agora teve a desintervenção, né, passou para a Irmandade novamente, mas ficou por muitos anos com intervenção da prefeitura. Então, Tatuí acaba sendo referência, principalmente na saúde, né? Então, eu acho que ainda nessas questões ainda Tatuí ainda é muito bom, mas é uma coisa que não tem como, sempre você vai ter que melhorar. Sempre você vai ter que melhorar a saúde. Aumenta a demanda também. Aumenta. Como você falou, né? Tá vindo muitos empreendimentos para Tatuí. Vai necessitar de mais creches, de mais postos de saúde. Mas aí tem a diferença.
que o prefeito Miguel tem colocado na mesa para esses empreendedores essas situações. Então, você vai fazer um empreendimento, nós precisamos que você faça uma creche, a contrapartida. Então, você precisa fazer uma creche. As ruas têm que ter drenagem, coisa que não tinha, né? Para onde vai essa água, né? Então, a gente tem que deixar a população também... Porque esses problemas que a gente tem hoje é porque as outras gestões não fizeram esse trabalho. Então, faziam empreendimento, bonito empreendimento, mas não tem uma drenagem, não tem uma boca de lobo, não tem nada. Então, para onde vai essa água, né? Então, tudo isso aí é planejamento. E queria dar os parabéns à equipe de planejamento que tem feito esse trabalho com excelência e que a gente está vendo aparecer esse trabalho. Eu acho que, na minha opinião, lógico que tem muito mais coisa para fazer, mas a saúde e a educação, elas são as fundamentais. Automaticamente as coisas vão acontecendo. Como teve um número crescente das crianças com autismo, né? Eu já tenho um núcleo lá, mas já tem um trabalho de anos que já vem sendo feito. Mas a tendência, né, pelas pesquisas, reportagens que a gente vê, cada vez tem aumentado os números disso aí. Então, isso vai cair para onde? Vai cair na educação e vai cair na saúde também, porque ele precisa ter uma educação especializada e precisa ter um atendimento diferenciado na saúde também. Então, para mim, eu acho que é isso aí, porque o resto está caminhando, né? As empresas estão vindo, os empreendedores estão vindo, estão tendo confiança no prefeito, na gestão, né? Não só no prefeito, eu falo na equipe, né, do prefeito da gestão, como um todo, e aí o cara tem segurança de vir para cá, né? Hoje nós temos uma das primeiras cidades considerada mais segura, né? Por um número de habitantes. Então, a muralha, agora reconhecimento facial, né? E eu descobri essa semana, viu, que a câmera de reconhecimento facial, ela pega os 4 camaradas que tiver lá dentro do carro. Não é só o motorista. Pega todos que tiver dentro. Um recado para a bandidagem. Um recado aí. Então, pega todo mundo que está dentro do carro. Um recado para a quadrilha. Então, é isso aí. Paulinho, foi muito bom receber aqui. Eu que agradeço. A sua presença aqui, a sua pessoa aqui nos nossos estúdios, na Nova FM de Tatuí. E, logicamente, surgirão outras oportunidades. Com certeza. E a gente gostaria de recebê-lo aqui. Obrigado mesmo pelo carinho e por estar aqui. Eu que agradeço a Nova FM, a toda a equipe, viu? Todos vocês estão sempre lá na Câmara, nos ajudando. Em especial o Gessé, né? Que é um grande guerreiro aí, batalhador de tudo isso aqui. A vocês que têm trabalhado sempre, estão toda segunda-feira na Câmara, estão nos eventos, levando a verdade. Isso que é mais importante. A gente fala a verdade e vocês levam a verdade. Né? Seja boa, seja ruim, mas leva a verdade. Tem que ser transparência. Parabéns pela transparência. E eu chamo você aí que está nos assistindo para que acompanhe a Nova FM no podcast, também no 104,9, para que a audiência cresça, divulgue para seus amigos, para a família, que aqui o jornalismo é profissional e é de verdade, né? Não tem sardinha para lá, sardinha para cá. Fala o que tem que falar, cobra o que tem que cobrar e eles levam sempre a informação da verdade. Obrigado, Deus abençoe, viu? Obrigado. Entrevistamos aqui o vereador Paulinho Motos, aqui no podcast, videocast da Nova FM. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço.